Desporto. O esloveno Tadej Pogačar venceu a Volta à França em bicicleta, que terminou neste domingo, 18 de julho. O ciclista esloveno de 22 anos arrecadou o título pela segunda vez consecutiva, após aquele conquistado em 2020. O ciclista esloveno venceu com 5 minutos e 20 segundos de vantagem em relação ao dinamarquês Jonas Vingegaard e com 7 minutos e 3 segundos de vantagem em relação ao equatoriano Richard Carapaz. Na geral individual, o melhor português foi Ruben Guerreiro, que terminou no 18º lugar a 54 minutos e 10 segundos do vencedor do Tour. Isto enquanto o também luso Rui Costa, colega de equipa de Tadej Pogačar, terminou no 77º lugar. Rui Costa, que venceu 3 etapas na Volta à França em 2013 e 2011, ajudou o líder da equipa UAE Team Emirates, Tadej Pogačar, a vencer o Tour. Em entrevista à RFI, o português de 34 anos, que participou pela 10ª vez na prova, mostrou-se feliz por esta nova experiência, ele que nem estava previsto para o Tour, tendo sido chamado à última hora. Esta parte aqui, a parte mais interessante daquilo que possamos gozar durante todo o esforço que tivemos durante este Tour para o apoiar o Tadej Pogačar, que era um líder e era um corredor que nos dava segurança de poder fazer um bom lugar, até mesmo de ganhar. Tivemos a sorte disso. Este dia aqui é algo inesquecível. Eu, graças a Deus, já ganhei muitas corridas e acho que poder estar hoje aqui ao lado de um campeão como o Tadej Pogačar é algo inesquecível. A Emirates pôs um pouco de amarelo em todas as camisolas. Foi um detalhe especial da parte da equipa para nós, para todos aqueles que apoiaram o Tadej até ao final. Acho que poder levar um bocado do amarelo também é um pouco nosso, é algo muito gratificante. Como é que foi esta volta? Foi complicadíssimo, sempre a equipa esteve confiante que não havia dúvidas, era o melhor. Desde o início que o Tadej arrancou muito bem neste Tour de França, claro que depois o Tour tem a particularidade dos ritmos serem muito elevados e às vezes a falta de sorte provoca com que não se possa ter um final feliz como aquele que estamos a ter hoje, mas graças a Deus os percalços todos que tivemos nunca foi com o Tadej e isso faz com que ao longo de todo este Tour de França, claro, dias que houve uns certos colegas que apoiaram o Tadej, outros não estiveram e alternativamente foi um pouco isso. Claro que depois a equipa não tinha corredores muito traçados para o que era a primeira fase, do plano e assim, mas acho que era uma equipa mais traçada para a média e para a alta montanha. É certo que houve uma etapa ou outra que faltou um corredor ao outro, mas é certo que às vezes as pessoas em casa não têm a noção daquilo que é o Tour de France e o ritmo, e claro que há dias que uns sentem-se bem, outros não, mas pronto, eu acho que em geral tivemos todos bem, a equipa esteve fantástica e estávamos todos de parabéns. Como é que se sentiu o Rui ao longo destas 3 semanas? Olha, senti-me bem. A primeira semana foi uma semana muito desgastante, onde foi um dos atletas que mais tive que estar ao lado do Tadej para o apoiarem, que não ficasse numa situação menos boa. E depois a segunda semana fizemos uma semana espetacular. E depois aqui na última semana tive alguns problemas também de estômago e não me encontrei muito bem nas primeiras etapas de montanha, mas pronto, o ciclismo é mesmo assim e nem sempre estamos bem, nem como nós queremos, mas o importante é que, no fundo, todo o grupo esteve envolvido nesta vitória e isso é o que conta. Vê-se uma grande complicidade entre o Rui e o Tadej. Acho que a ideia de me trazerem ao Tour foi pela minha condição física, pelo aquilo que eu já vivi, pela minha experiência e, no fundo, passar um pouco da minha experiência ao Tadej, principalmente nestas primeiras etapas com a saída da Bretanha, onde, claro que a experiência foi importante e nos momentos, talvez, mais taticamente ou ler um pouco a corrida e eu pude ajudar. Com esta vitória, com a equipa, passa um pouco a decepção dos Jogos Olímpicos. Eu acho que fechou-se uma porta, abriu-se uma janela, tive a oportunidade de cá estar no Tour, de mostrar e ajudar a equipa. É algo que para mim também acaba por ser prestigiante porque eu nunca tinha vivido isto e então o facto de não ir aos Jogos faz com que eu possa estar no Tour, dar o meu apoio ao Tadej e vencermos o Tour de França. Tadej Pogačar também venceu o prémio da montanha com 107 pontos, uma classificação na qual Ruben Guerreiro ficou no 22º lugar com 14 pontos. O esloveno Tadej Pogačar arrecadou também a camisola branca da Juventude, como em 2020. O atleta da UAE Team Emirates venceu 3 classificações.
3 camisolas diferentes. A classificação por equipas foi arrecadada pela Bahrain Victorious, à frente da EF Education Nippo, equipa de Ruben Guerreiro. A Volta à França em bicicleta contou com o segundo atleta português, Ruben Guerreiro, que terminou no 18º lugar, sendo o melhor luso na geral individual. Ruben Guerreiro entrou em fugas e até esteve perto de vencer uma etapa, terminando no 5º lugar na 15ª etapa entre as cidades de Serré e de Andorra la Vella. Em entrevista à RFI, o português de 27 anos fez um balanço positivo da participação na Volta à França. Não, acho que foi um balanço positivo. O meu objetivo era a Volta à Itália. Depois tive uma queda, tive 2 semanas parado e depois a equipa propôs vir à Volta à França. Acho que acabou por correr bem. O meu foco era muito em proteger o meu líder e tentar umas oportunidades à etapa. Acho que não estive assim tão longe de poder conquistar uma etapa e o top 20 acaba por ser um acumular do tempo, não é? Do meu dia-a-dia, que era proteger o Urã e pronto. As sensações eram boas, mas sinceramente no giro tive melhores sensações, mas acabei por gostar da corrida e espero um dia voltar ainda mais forte. Em relação às etapas, houve algumas fugas, tentou e também não esteve assim tão longe. Sim, a de Andorra principalmente era a que conhecia mais, mas tive corredores muito fortes na fuga, como o Cujo, o Valverde, mas sim, tive boas sensações e depois tivemos também a oportunidade de lutar por a classificação por equipas, que chegávamos sempre os 3 na frente e acaba por ser boas indicações para o futuro. Balanço satisfatório para si? Sim, claro. Acabámos por fazer boa corrida, mesmo com o Urã fora do pódio. Acabou em 10º, teve um dia mau, mas já construímos um grupo em volta do futuro. É aqui que vou ficar até 2023 e passa por ambições de lutar por etapas em grandes voltas e quem sabe um dia poder disputar um top 10. Um balanço então da equipa. Esse segundo lugar da classificação por equipas também é importante? O que interessa era ganhar, não é? Não ficámos assim muito longe, da Bahrein realmente estava muito forte. Acaba por ser uma classificação bonita, mas segundo é segundo, não interessa. Em relação ao vencedor, justo vencedor? Houve quedas, mas sim, o Pogacar é um corredor realmente muito forte e está muito consistente e tinha uma grande equipa a seu redor. Acho que as coisas também encaminharam logo na primeira semana, ele também se dá bem com a chuva e acabou por ser um justo vencedor. A camisola verde por pontos de melhor sprinter foi arrecadada pelo britânico Mark Cavendish, com 337 pontos. De notar que a 21ª e última etapa foi arrecadada pelo belga Wout van Aert na chegada nos Campos Elíseos, ele que venceu também 2 outras etapas, a 20ª e a 11ª. Passamos às outras modalidades. No futebol, a Taça COSAFA decorreu na África do Sul com a presença de Moçambique. Os Mambas terminaram no 4º lugar na prova. Na luta pela 3ª posição, os moçambicanos perderam por 4-2 na marcação das grandes penalidades frente a Eswatini, isto após o empate a uma bola no fim do tempo regulamentar. Na final da competição, os sul-africanos venceram os senegaleses por 5-4 na marcação das grandes penalidades, isto após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar e do prolongamento. Prosseguimos com a Liga dos Campeões Africanos da CAF de futebol. Os egípcios do Al-Ahly venceram por 3-0 os sul-africanos do Kaizer Chiefs e arrecadaram a Liga dos Campeões Africanos pela 10ª vez, num jogo que decorreu em Casablanca, em território marroquino. Continuamos com o futebol angolano. O Petro de Luanda conquistou a Taça de Angola, vencendo por 2-0 o Interclube na final que decorreu no Estádio Nacional, 11 de novembro, em Luanda. No automobilismo, na Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton, ao volante de um Mercedes, venceu o Grande Prémio da Grã-Bretanha durante o fim de semana. O monegasco Charles Leclerc acabou no 2º lugar, enquanto o finlandês Valtteri Bottas completou o pódio. O atual líder do Campeonato do Mundo, Max Verstappen, ao volante de um Red Bull, abandonou após um acidente no Grande Prémio. O piloto dos Países Baixos continua na liderança do Campeonato do Mundo com 185 pontos, à frente do britânico Lewis Hamilton, que totaliza 177 pontos. Isto após 10 corridas. É o ponto final neste Magazine de Desporto. Até breve.